Boa Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Quarta-feira é quarta-feira boa, quarta-feira de acolher, quarta-feira de trazer para você informações para se cuidar. E com a gente aqui, como sempre, toda quarta-feira, doutor Levi sempre traz um convidado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, telespectadores. Hoje, o nosso tema é sobre o uso de canabinoides na prática médica. E para falar sobre esse novo medicamento, estamos aqui com o colega Saliciano. Saliciano, diga aí para o pessoal o que é os canabinoides, como essa medicação pode chegar a ajudar as pessoas. Boa tarde, doutor Levi, Miguel, obrigado pelo convite. Então, o cannabis, ela é uma planta que é usada como medicamento, na verdade, há milênios. E apenas há pouco mais de 10 anos que ela vem sendo usada de uma forma rotineira no Brasil e liberada de forma legal. Então, o medicamento derivado do cannabis no Brasil não é um medicamento novo, é novo no Brasil, e não é algo exótico, né? Não é algo que precisa judicializar para você conseguir. Com a simples receita médica de qualquer médico, você pode ter acesso ao medicamento. Doutor, hoje quais são as principais doenças e condições em que o uso de canabinoide já tem comprovadamente resultado positivo? Perfeito, excelente pergunta. Tem algumas situações que a gente sabe com A mais B, que o medicamento derivado do cannabis ele tem um benefício em potencial e uma segurança grande. Dor crônica, pacientes com fibromialgia, depressão, ansiedade, insônia, atraso do neurodesenvolvimento, né? Então, crianças que têm algum atraso no neurodesenvolvimento, autismo acaba sendo o mais frequente desse, né? Paralisia cerebral, TDAH, são as situações mais frequentes. Neurológicas também, né? Doença neurológica. Como é que ativa, como é que muda? Eu sempre gosto de dizer isso, doutor, porque é tão importante ter um testemunho de dentro de casa real a respeito disso. Minha mãe tem demência e ela estava numa fase de agressividade muito grande até começar o tratamento com canabinoide. E é impressionante como ela mudou o comportamento. Como é que age nesse tipo de caso? Perfeito. As doenças neuropsiquiátricas, né, de uma forma geral, seja em crianças, do atraso do neurodesenvolvimento, seja em idosos, demências, neurodegenerativas, tudo que for neuropsiquiátrico tem um potencial do canabinoide. Eles agem modulando o receptor, ou seja, facilitando a comunicação entre os neurônios. Então, se a gente fizesse uma comparação, seria como se o cérebro da gente fosse uma cidade em que a comunicação se dá pelas ruas. Quando tem muito lixo nas ruas, a comunicação entre os neurônios fica prejudicada. O cannabis ele vai ali liberando essas vias. Ele facilita a comunicação entre os neurônios e, portanto, ajuda em atraso do neurodesenvolvimento, pode ajudar na memória, na cognição, diminuir a agitação, melhorar a qualidade do sono e reduzir a dor. E eu como psicólogo, desculpa, doutor Levi, só rapidinho, eu tenho visto também sendo usado muito na questão de ansiedade, né, de depressão e tudo. Já há evidência científica a respeito do uso de canabinoides para esse tipo de transtorno também? Perfeito. Depressão, ansiedade, toda a parte neuropsiquiátrica, né? Então, atraso, neurodesenvolvimento, demência, neurodegenerativa, dor crônica, porque o problema da dor crônica ela é principalmente central, sensibilização central, neuroinflamação, e doenças psiquiátricas, né? Então, depressão, ansiedade, insônia. Essa tríade aí, o canabidiol tem vários estudos. Se a gente fizer um levantamento nos últimos 20 anos, a gente está falando de algumas dezenas de milhares de publicações científicas mostrando o canabinoide efetivo nessas condições. E o interessante é que é um fitoterápico, né? Não tem tantas reações colaterais. Os pacientes usam e aproveitam para dizer, melhorei com o medicamento, eu tomo tantas gotas, tomo à noite, tomo durante o dia. Então, é uma realidade, né, Saliciano? Perfeito, exatamente. É um fitoterápico. A qualidade desse fitoterápico ela é extremamente variável. A gente precisa ter muita cautela na prescrição. Não é um medicamento, apesar de ser um fitoterápico, a qualidade da matéria-prima, da produção, da conservação, do transporte e a combinação de canabinoides, a gente está falando que existe mais de uma dúzia de canabinoides mapeados. Não é só o CBD e o THC. E a combinação disso é a arte da prescrição. É saber escolher a melhor combinação para cada paciente. Ou seja, existe uma questão singular em cada pessoa. Então, a dosagem vai ser de acordo com a necessidade, depende da resposta do organismo, é isso? Perfeito, exatamente. Não existe uma dose padrão.
Isso é diferente de outros medicamentos. Qual é a dose do canabinoide? O paciente me pergunta no consultório, quantas gotas eu vou usar? Minha resposta, não sei. Só o tempo vai saber. A gente começa em baixa dose, vai titulando a dose e tem pessoas que usam 20 miligramas por dia, tem pessoas que vão usar 200 para atingir o ponto de equilíbrio. Nós estamos tendo um progresso, uma evolução. Você colocou que o canabinoide não é algo novo, é novo no Brasil. Existia um questionamento que precisava judicializar para poder ter acesso. Hoje as coisas estão mais facilitadas, né, doutor? Como é que a pessoa faz? É importante procurar um profissional? Hoje é mais simples, já vem de farmácia. Fala sobre o acesso a essa medicação hoje. Perfeito. Qualquer médico pode prescrever, desde que ele saiba prescrever. O que eu sugiro, procure um médico que tem um médico com experiência em medicina endocannabinoide, porque o uso dessa ciência medicina endocannabinoide não é algo que se aprende habitualmente na maioria das especialidades médicas, talvez em nenhuma delas de forma regular. Então precisa ter um médico independente da especialidade que saiba usar cannabis medicinal. Esse é um ponto. Segundo, existem várias formas de você adquirir. Você pode comprar com importadora, tendo apenas a receita médica, fazendo o cadastro na Anvisa. E você pode comprar na farmácia. Pega a sua receita, ali, normal, leva na farmácia, compra como qualquer outro medicamento. Contraindicação, doutor. Existe contraindicação? Existe algum perfil de paciente que não deve usar? Tem, sempre. É um fitoterápico, é um medicamento, e como todo medicamento, tem indicações e contraindicações, riscos e benefícios. Do ponto de vista médico, quando a gente usa nas doses recomendadas, no intervalo de doses que a gente sabe que é seguro, dificilmente tem algum efeito colateral, usando adequadamente. Mas, por exemplo, THC, se for um canabinoide, um fitocannabinoide que tenha THC, mesmo em baixa dose, a gente evita em pessoas, no primeiro momento, que tem uma doença com agitação. Por exemplo, você não vai usar um cannabis que tenha THC em um paciente com esquizofrenia, ou um paciente que tem uma agitação psicomotora de base, que esteja alucinando, que esteja com ansiedade importante, com crise de pânico. Você usa um que não tem THC. Se, por outro lado, o objetivo for melhorar o sono, você não vai usar um sem THC. Tem que ser um que tenha THC. Então, cada canabinoide ele tem uma função e, novamente, a arte é montar o esquema terapêutico singular para cada paciente. Isso. Doutor, na sua área, que é a parte de dor, Sim. Dor crônica é muito indicado, né? Sim, a indicação dos canabinoides da dor crônica, na fibromialgia e em outras, porque realmente alivia a dor e melhora as condições do paciente. Indicado também naquela questão da excesso de ansiedade e depressão. É uma medicação que está sendo uma realidade na nossa prática médica. Doutor, e as expectativas? A gente sabe que o processo de progresso está acontecendo no uso, mas a gente tem mais expectativas de que a medicina possa abraçar mais esse tipo de tratamento? Perfeito. Eu acredito que sim, e tem um motivo muito simples para isso. A planta cannabis sativa, ele ativa receptores que nós já nascemos com eles. Essa é uma característica extremamente peculiar da planta cannabis, que deriva os medicamentos derivados, né, os fitocannabinoides. Todos nós, todo ser humano, ele nasce com coração, com fígado, com rim e com um sistema endocannabinoide. Então, nós nascemos com os receptores para a planta cannabis. Ninguém sabe o motivo, talvez uma dádiva divina, né? Talvez Deus tenha deixado isso para a gente. Uma planta que ativa de uma forma perfeita, encaixa chave e fechadura nos receptores que todos nós nascemos com ele. E digo mais, a gente já produz, isso é uma literatura amplamente conhecida há décadas, todo ser humano produz endocannabinoides. São substâncias semelhantes ao canabinoide que agem no nosso corpo e quando está defeituoso o sistema, a cannabis entra, o fitocannabinoide entra como um medicamento para regular esse sistema. Boa parte das pessoas, e talvez pessoas que precisem desse uso, ainda tem pouca informação, para não dizer preconceito de algumas pessoas. Falta mais informação, falta talvez, inclusive, o profissional da área de saúde abrir mais para poder informar as pessoas a respeito, porque acaba sendo uma ferramenta de um uso maravilhoso para quem precisa, né, doutor? Exatamente. Eu acho que falta isso, falta informação do público e falta informação do profissional de saúde na outra ponta, né? Então, quem prescreve ou quem orienta a possibilidade de e quem deveria receber, poderia se beneficiar. Então, informação
o que Mas falta. nós sabemos, todos os profissionais. Isso a gente fala sempre aqui, pessoal, porque é importante, principalmente para você que é profissional da área de saúde. A Endopir, a qual o doutor está se referindo, é a primeira plataforma de curso por assinatura no Brasil que é voltada exatamente para a atualização dos profissionais da área de saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Então, você pode assinar e você começa uma revolução no seu conhecimento. Acesse endopiracademy.com. E aí você tem essa... Porque é importante se atualizar, né, doutor? A atualização é importantíssima. Se para todas as áreas é importante, imagine para a área da medicina, da área de saúde, que é uma coisa que requer essa atualização sempre. Mas, doutor, qual é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que, de repente, têm dor crônica? Onde buscar a primeira informação? O acesso, como é que a gente está tendo? O custo ainda é alto? Como é que a gente pode abrir as portas para as pessoas que estão assistindo a gente? Perfeito. Né? O médico, para o médico, acho que o doutor Levi já explicou, a Endopir é uma plataforma super acessível, valor de assinatura Netflix, né? Você vai ter lá um conteúdo científico com embasamento. E para o paciente, eu diria que assim, procure, existem plataformas, o próprio paciente ele pode fazer também uma assinatura de uma plataforma científica, leitura, e eu vou dizer algo que eu não falaria um ano atrás, mas a própria inteligência artificial tem colaborado para a gente como fonte de informação também, para a gente ter um norte, não é para se basear apenas na informação fornecida por ela, pelo amor de Deus, não vão substituir médico por IA, né, tomar uma decisão, mas ajuda a ter um pontapé inicial de informação acessível a todos. Ô, doutor Levi, me permita só explorar o senhor um pouquinho aqui, porque a gente está falando sobre dor e é importante. Nós vamos receber aqui uma equipe da Paraíba que vai fazer um exame chamado termografia na próxima segunda-feira. O que é esse exame e quem pode ter acesso e como fazer para ter acesso a esse exame? Tá. Miguel, a termografia é um exame que se faz medindo pela temperatura. O equipamento é sofisticado e essa equipe da Paraíba vem aqui a Natal, na próxima segunda-feira, né, dia 10, e vem realizar esse exame, que serve para dar o diagnóstico em diversos casos de dor crônica também, porque é um equipamento que sinaliza, encontra as manifestações, os pontos gatilhos, e é recomendado. É um exame que é feito de rotina e que o avanço tecnológico tem nos ajudado muito para facilitar o diagnóstico de dor. Né? Diagnóstico com mais precisão, não é isso? Tá bom, doutor. E vai ser Vai ser aonde, doutor? Vai ser na Avenida Hermes da Fonseca, 1078, né? No Tirol. Ali você pode encontrar as informações básicas através das informações de telefones, né? Como 84 231 3758, pode passar maiores informações para os pacientes que queiram fazer esse exame de termografia. Doutor Saliciano Lima, muito obrigado pela sua vinda para esclarecer esse tema que é importante para a gente aqui. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Doutor Levi, quarta-feira que vem a gente está junto novamente, Obrigado, né? Miguel. Não marque nenhum compromisso quarta-feira, não. É a gente junto aqui. Boa tarde, pessoal. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já já.